O nosso tema é trabalho escravo no Brasil contemporâneo e nós vamos fazer uma análise, né? Nós fizemos, na verdade, uma análise do documentário Precisão. Como vocês sabem, né? A partir da Lei Áurea, 13 de maio de 1988, a escravidão foi extinta no Brasil. Está decretado o fim da escravidão. E aí? Para onde eu vou? Onde eu vou morar? Eu vou viver de quê? Então, o racismo, o preconceito ainda continuou. Então, essas pessoas, elas ficaram à mercê da sociedade, né? Elas foram totalmente discriminadas e aí a gente vê o resultado que está sendo estudado hoje, que é as novas formas de escravidão, né? O trabalho escravo contemporâneo. Bom, o trabalho escravo, ele se encontra em um mercado de trabalho, né? Que muitas pessoas são desempregadas. E aí, por conta da precisão, né? Da necessidade da sobrevivência, eles acabam se submetendo a esse tipo de atividade, né? O trabalho escravo é uma realidade difícil de ser combatida, pois ele não só atinge a organização do trabalho, como ele é um fruto de diversos acontecimentos históricos. Primeiro, a questão da abolição tardia da escravatura, a falta de inserção dos negros na sociedade civil, e tem a questão também do racismo estrutural. A nossa sociedade é escravagista, é servil. A gente pode observar que com a pandemia, empregadas domésticas têm que continuar trabalhando, mas não é um serviço essencial, né? Então, cadê esse respeito à dignidade dessa classe trabalhadora? Então, as desigualdades sociais no Brasil, a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, isso tudo contribui, né? Corrobora para o trabalho escravo. Bom, o trabalho escravo, ele acontece na zona rural e na zona urbana. Grandes empresas aí recrutam pessoas para trabalhar com jornadas exaustivas, pagando menos que o salário estabelecido, né, pela lei, e também no âmbito rural. O âmbito rural, ele é mais fácil, né, a nossa pesquisa girou em torno dele, porque a dificuldade em se chegar nesses lugares, né, nesses barracões ilegais, é muito grande. Então, o braço do Estado, ele não alcança muitas vezes esses lugares que se encontram bem nos interiores e os trabalhadores eles não têm o acesso muitas vezes à denúncia, né, por se tratar de lugares afastados da zona urbana. Então, o trabalho escravo ele está previsto no artigo 149 do Código Penal. Reduzir alguém a condição análoga de escravo, submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, sujeitando a condições degradantes de trabalho, restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador preposto. Então, ainda que ele esteja livre para ir e vir, ele não esteja sendo privado naquele local da sua liberdade. Se ele trabalha em um lugar e ele cumpre jornadas exaustivas, não tem descanso, não recebe o salário adequado que a lei define, é também considerado como um trabalho escravo. A gente fez uma análise através do documentário Precisão. Ele foi criado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, o documentário ele
mostra como os trabalhadores eles são atraídos por essas ofertas, né? Eles inventam a história, né? Contam a mentira que oferecem um trabalho decente, com salário estabelecido por lei. Dizem que eles vão ficar lá em um alojamento, que vai ter comida, vai ter tudo certo. E aí essas pessoas, né, muito humildes, o documentário se passa no Maranhão. Essas pessoas elas acabam sendo atraídas por essa ideia, né, de um futuro melhor. Então elas acabam indo e aí quando chegam lá a realidade é totalmente diferente, né? Quando eles chegam lá eles têm que pagar por tudo que eles consomem. A comida é de péssima qualidade, comida estragada, a água não é potável, é um açude e lá eles colocam barracões próximo ao açude e a água é suja. Os trabalhadores relatam que até tinham gosto de ferrugem, né? Essa água é usada para cozinhar, tomar banho, todas as atividades do dia a dia eles têm que fazer com essa água que não é potável. Então, eles trabalham, né, geralmente o dia todo, eles almoçam debaixo do sol, né, não tem descanso. A roupa que eles vestem é cobrado, a bota que eles usam para trabalhar é cobrado, a enxada, todos os instrumentos necessários para o trabalho que eles desenvolvem também são cobrados. E aí eles ficam sendo restringidos o tempo todo através dessas dívidas. A Constituição, né, em seu artigo 5º, diz que ninguém será tratado de forma desumana ou degradante. Então, o trabalho escravo, primeiramente, ele fere a Constituição, né? Como vocês puderam observar. A parte do documentário que chama a atenção é o depoimento de um dos trabalhadores. E ele diz, é triste, é vergonhoso, mas... É vergonhoso dizer, mas ainda há trabalho escravo no Brasil. Então, muitas pessoas não têm noção disso. As pessoas acham que o trabalho foi extinto lá na Lei Áurea, o trabalho escravo foi extinto e não há trabalho escravo no Brasil. Mas como a gente viu, além de todas essas situações desumanas e degradantes, o fato da jornada exaustiva também é caracterizado como um trabalho escravo, né? Então, o trabalhador, ele tem que estar devidamente registrado, né? Carteira assinada, ele tem que ter o direito a férias, ele tem que receber o descanso, horas extras, se exceder as 8 horas e tudo mais. Então, a grande dificuldade em combater o trabalho escravo é a questão, primeiro, do artigo 149. É uma pena branda, então, geralmente, as pessoas pagam a fiança e saem. Existe a previsão no artigo 243 da Constituição de que as terras ou as propriedades, né, urbanas em que foram encontradas mão de obra escrava, elas devem ser expropriadas. E aí o valor, né, a propriedade vai ficar em um fundo especial. Só que esse artigo da Constituição, ela é uma norma de eficácia contida, ou seja, ela não produz efeito imediatamente, ela precisa de outra norma para estar mostrando como aquele fundo especial vai ser criado, a questão do conceito de mão de obra escrava e tudo mais. Então, até hoje não criaram essa lei regulamentando o artigo 243 da Constituição. Então, fica mais a cargo da impunidade mesmo. Geralmente essa pessoa não fica presa muito tempo, né?
A pena para quem é pego com mão de obra escrava é de 2 a 8 anos e multa, mas não existe uma fiscalização mais eficaz ou a realização da expropriação da terra, né? Que era o que seria mais adequado. Sem a terra, sem a propriedade urbana, não teria como existir o trabalho escravo. E a Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, DETRAI, eles são responsáveis, né, pela atuação contra o trabalho escravo no Brasil. O DETRAI ele realiza diversas fiscalizações, né, ao longo dos anos. A primeira aconteceu em 1995 e desde então mais de 54 mil trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão, né? São dados aí do Ministério da Economia. E em 2019, 1.054 pessoas foram resgatadas e 267 estabelecimentos fiscalizados.